E na bancada temos a presença inédita da atriz e diretora teatral Rose Campos. Ela que fez história aqui na TV Cultura com Castelo Rá-Tim-Bum. Agradecemos à TV Globo por tê-la liberado, claro. E contamos também com o filósofo Luiz Felipe Pondé. O número de carros blindados no Brasil bateu o recorde pelo 4º ano seguido e fez o país liderar o ranking mundial. Segundo o vice-presidente da Associação Brasileira de Blindagem, o aumento da violência é o maior motivador da busca pela proteção extra. São Paulo concentra cerca de 70% do mercado, mas a procura também está em alta em outros estados, como Rio de Janeiro, Pernambuco, Ceará e Bahia. 70% de quem procura o serviço são executivos e empresários, 15% artistas, 8% são juízes e 7% políticos. Mas o perfil está mudando, mesmo com preço salgado. A blindagem custa entre 40 e 60 mil reais. Para muitas pessoas, blindar o carro deixou de ser luxo e virou uma necessidade. Por isso, nos últimos anos, este mercado ganhou um novo tipo de cliente, a classe média, com veículos mais populares e seminovos. Deixou de ser um produto voltado para grandes metrópoles. A violência é nacional e está difusa. Uma classe média que antes considerava o veículo blindado um luxo, passou a vê-lo como uma necessidade. Então, vamos trocar o meu carro não blindado modelo 2014 por um blindado 2012, 2011, 2010. Luiz Felipe Pondé, boa noite. Boa noite. Se o público não te dá segurança, o privado tem que se virar e fazer isso aí, né? É claro, o alto índice de crime é uma responsabilidade do Estado, seja ele federal, municipal, estadual. Claro que, em primeiro lugar, constitucionalmente é do Estado. Mas o mercado é isso, o mercado opera assim, ele identifica a necessidade e oferece solução, identifica a necessidade e oferece solução. E é o que a gente está vendo aí. É claro que, de certa forma, ser o líder de venda em carros blindados é uma tristeza semelhante a ser líder de analfabetismo. Quer dizer, é um índice triste do ponto de vista da infraestrutura do país. O mercado é assim mesmo, o mercado ele vai resolver seus problemas. Agora, eu acho que tem uma coisa também que, assim, muita gente, o carro blindado hoje, ele vai paulatinamente se transformando, a matéria fala de classe média que chega no carro blindado, o carro blindado vai paulatinamente se transformando, apesar de deixar de ser luxo, porque você tem carros usados, que são blindados e tal, ele vai se tornando no índice de que você é chique. Quer dizer, você tem carro blindado, meu carro é blindado, a pessoa solta a frase que é blindado, mostra que o carro é blindado, significa então que ela é uma pessoa chique de alguma forma, ou seja, é de novo um índice ruim. Porque essa coisa de você estar chique, ter que andar com o carro blindado, é uma tristeza, né? Entender isso como um valor de troca simbólico, quer dizer, eu tenho o carro blindado, portanto sou chique, é uma coisa ruim. Mas não tem jeito, se a violência vai ficando assim, as pessoas vão blindando. Cria-se uma paranoia também. A violência se alimenta muito da paranoia. Agora, falar em chique, hoje nós estamos recebendo Rose Campos. Obrigado pela participação. Mais chique do que a gente não tem. Muito obrigada. Obrigado pela participação e pela Globo também de te liberar aqui para vir no programa. Rose, nós estamos vivendo em verdadeiras prisões, né? Quando não é um apartamento com as suas grades, são os carros com as suas caixinhas de aço, né? Eu acho um horror, né? Porque eu não gosto nem de sulfilme, meu carro não tem nem sulfilme, porque eu acho que o povo que põe sulfilme é para fazer barbaridade no trânsito. Para não ser reconhecido. Vira e mexe, você olha e fala, cadê o cara? Aí não vê, porque é tudo preto, então quer dizer, dá para a pessoa esse anonimato, né? Falar, tudo bem, eu vou fazer uma bobagem, porque ninguém vai ver que sou eu mesmo. Então as pessoas vão se desresponsabilizando cada vez mais, né? Da gentileza, do viver bem, de viver em comunhão com outras pessoas. Então, realmente é muito triste, né? Você pensar que ao longo de todos esses anos as coisas estão piorando, né? E eu até dou razão para quem já sofreu algum assalto, graças a Deus nunca me aconteceu nada, mas as pessoas realmente ficam muito ruins e essa paranoia é alimentada mesmo. Eu não sei, meu marido anda de coisa a vidro aberto, a gente fala com as pessoas na rua, a gente ainda tenta ter um pouco mais de carinho e atenção, né, que eu acho que falta demais para a cidade, né? A cidade está se tornando muito mal educada, muito agressiva, e isso tudo repercute, né? Repercute em todos os níveis, né? Agora, o número de artistas, 15%... Tá pouco, hein? Tá... Os artistas são 15%. Mais do que juiz.
Olha, mais do que juiz. Mais do que juiz, mas precisa de carro blindado mesmo, né? Mas eu acho que na questão do artista deve ser para fugir dos autógrafos. Né? Mais no Rio do que aqui, né? Agora tem uma coisa, essas caixinhas que você falou, William, você está vivendo em caixinha cada vez mais, mas o tempo inteiro no celular, né? Você tem uma associação entre isolamento e tecnologia da informação, que você fala com o mundo inteiro, mas a sua vida real vai ficando pequenininha, né? Agora, o Marco Antônio aqui pelo Facebook, carro blindado no Brasil não é luxo, sim necessidade, principalmente nos grandes centros. Agora, o que foi falado na reportagem é que não é só o grande centro, né, Pondé? Já é, a reportagem marca que está espalhado pelo país inteiro, difundido em cidades menores, inclusive. Pondé, o Gabriel P. aqui pelo Twitter. Pondé, por que no Brasil não tem terroristas? Nós estamos livres disso? Olha, a gente não tem aqui uma disputa de território significativa, a gente não tem aqui... O terrorismo atual, ele é marcadamente associado a grupos islâmicos. Isso não quer dizer que o islamismo é terrorista, certo? A gente sempre tem que fazer essa diferença. Existem grupos islâmicos e o islamismo, esses grupos islâmicos estão associados a um enfrentamento da ocidentalização do Oriente Médio, ou seja, uma tentativa de resistir ao processo de ocidentalização que eles consideram uma espécie de apodrecimento. Então, o Brasil não tem conflitos religiosos, o Brasil não tem conflitos de fronteira, né? O Brasil nem tem um caráter religioso muito radical, digamos assim. A gente tem uma tradição de convívio de culturas bastante positiva entre nós, certo? No sentido que a gente convive entre religiões, convive entre culturas. Agora, a gente tem outro problema. Você tem carro blindado, olha aí. Você não tem terrorismo, mas é líder em carro blindado. Mata-se como numa guerra também. É que o terrorismo ele tem uma conotação política. Apesar de não ser uma guerra institucional, é um tipo de guerra oficial. E o que a gente tem aqui não é, né? O Vigilante Pondé tem mais perguntas aqui sobre o terrorismo ainda. Sim. O Davi no WhatsApp que está perguntando se queimar ônibus não é terrorismo. Então, de novo, é claro que o efeito, se você, vamos pensar um pouco, se você começar a queimar ônibus e as pessoas ficarem com medo de ir trabalhar, você pode dizer que lá na ponta do efeito, você tem um efeito semelhante. Ele tem razão. Então, imagina, por exemplo, quando aqui no ano passado teve manifestações e chegou num dado momento que elas degeneraram em violência. Eu lembro especificamente de um ônibus queimado na Consolação. Entre todos os casos, eu lembro de um agora. Então, se você começa a não conseguir trabalhar, você tem medo, inclusive que um assaltante entre no ônibus, certo? Você tem uma semelhança do efeito, mas a figura do terrorismo, historicamente, está associada a causas de guerra oficial. Não significa que você não tenha efeitos semelhantes. E aí a gente pode dizer que tem um terrorismo. O problema é que a figura geopolítica do terrorismo, certo? O terrorismo é uma figura geopolítica. E essa figura geopolítica está associada a embates de culturas, embates de estados. Pega o caso do IRA, certo? No tempo do norte da Irlanda, em combate com a Inglaterra. Então, o terrorismo é uma figura geopolítica. A seguir, vamos explicar o que significa o rebaixamento da nota da Petrobras no mercado internacional e uma boa observação. Sócios e executivos de empreiteiras denunciadas no esquema de corrupção investigado pela Operação Lava Jato vão ter que prestar esclarecimento à Polícia Federal. Mas a lei anticorrupção, que poderia punir as empresas de forma mais severa, dificilmente será aplicada nesse caso. Cerca de 20 empresas vão ter que apresentar documentos e dar explicações sobre as transferências de valores nas operações comandadas pelo doleiro Alberto Youssef e que envolve o ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa. Em vigor há 8 meses, a lei anticorrupção responsabiliza as empresas pelos atos de corrupção de qualquer funcionário ou dirigente. E as punições são severas. Entre as penas previstas estão a perda de bens, multas que variam de 6 mil a 60 milhões de reais ou até 20% do faturamento bruto anual, proibição de receber incentivos e empréstimos públicos e até o fechamento da empresa. A lei ainda aguarda regulamentação.
Menção é que, sem a aplicação da lei anticorrupção, as empresas envolvidas acabem saindo impunes, como aconteceu com a construtora Delta. O grupo foi proibido de disputar licitações depois que ficou comprovado um esquema de desvio de verba pública. Para burlar a legislação, a construtora criou uma nova empresa com outro nome e outro CNPJ. Pondé, a lei só retroage para beneficiar. Esse é um dos problemas, né? Pelo menos desses casos que a gente está acompanhando aí de corrupção, esses casos atuais. Agora, de qualquer jeito, é importante que você tenha uma... E eu concordo com o que disse o último entrevistado, o criminalista. Aqui no Brasil, a gente tem uma mania de achar que tem que aumentar o número de lei. Eu acho que o Brasil deve ser um dos países do mundo que tem mais lei, né? Digo assim, número de leis. O que o Brasil precisa é você ter fiscalização e ter fiscalização que não faça parte da corrupção, inclusive, certo? Porque esse é outro problema. O problema da corrupção está em toda parte. Porque a corrupção é tráfico de influência, é venda de influência, né? E ela funciona em todas as pontas. Você fiscalizar as empresas, é claro, porque ela é o agente corruptor no caso. Agora, eu farei um adendo no seguinte, a gente está num mês assim super ao redor de eleição. Veja, me parece que corrupção não muda a decisão de voto. E grande parte da população, se ela vai votar em algum partido, em algum candidato, seja ele qual for, certo? Não estou me atendo ao caso específico. Se aquele grupo entende que aquele partido ou aquele candidato é o candidato certo, ele vai achar um modo de relativizar a suspeita de corrupção. E eu me refiro a isso, não aquilo que recentemente se falou, população desinformada, não tem nada a ver com desinformação. Você tem pessoas muito bem formadas, com nível intelectual alto, formal mesmo, com títulos, ou pessoas que não têm títulos na academia, mas que são pessoas que fizeram universidade, bem-sucedidas profissionalmente e que não levam em conta a denúncia de corrupção na hora do voto. Relativiza, diz que não é bem assim, ou que todo mundo é corrupto, ou que o movimento é desse jeito, ou que é uma invenção contra o candidato ou partido. Ou seja, apesar de que a mídia faz o seu trabalho de trazer a corrupção à tona, eu acredito que, não sou eu que acredito, grande parte das pessoas não muda o voto por causa de corrupção. É o rouba mais faz, é isso? O rouba mais faz o bem, faz justiça, seja lá o que for. Rose, pelo menos tem uma lei agora, né? Essa lei anticorrupção, que pune quem corrompe o corrupto, né? Porque antes não tinha. Melhor, né? Que se aprofunde isso, né? Porque a gente sabe quem faz, sabe... Como a notícia... Às vezes a gente ouve um jornal e fala, nossa, como é que os caras não sabiam que naquele lugar se fazia aquilo? Né? Eles estão sabendo, quer dizer, é isso que você falou, quer dizer, essa permeabilização da corrupção é uma coisa que a gente acaba se acostumando, né? Sim. E até falo, poxa, hoje ir para a prisão tudo bem, o cara vai para a cadeia dando risada. Eu falei, isso na minha época era o fim. E o cara pede para sair, sai, vai ver TV o cara em ir para a casa. prisão antigamente era o fim da pessoa, era o fim da vida, era o fim da carreira, era o fim de tudo. E hoje em dia é um evento, né? Você vai para a cadeia e acontece, né? Não sei lá o que acontece lá dentro também, aí você também sai a hora que você quiser. Então, infelizmente, não é fácil. Eles vão sorrindo porque também não preocupa com o dinheiro. O dinheiro está longe. Devolver o dinheiro. Esse é outro tema que a gente já discutiu, inclusive, aqui no jornal. O cara vai preso, e não tudo paga. bem, suspeito de corrupção, foi preso, julgado e tal. E o dinheiro? Cadê o dinheiro? E o cara paga, sei lá, passa 10 anos na cadeia, sai com 5, mas a grana está lá. A grana está longe. Ele vai sair dali para viver super bem. Com o nosso dinheiro. Com né? certeza. Pondé, a Emily Carolina aqui está perguntando para você. Pondé, fala um partido aí sem corrupção para a gente votar. Olha aí, é exatamente um exemplo do que eu dizia antes. Quer dizer, um dos argumentos comuns, eu estou falando do Brasil, né? Porque a corrupção não é um problema só no Brasil, mas estou falando do Brasil. Um dos problemas do Brasil é justamente essa crença de que todos os partidos estão envolvidos de alguma forma em corrupção. E, então, a pergunta da telespectadora é a prova do que eu falava antes, certo? Presa na Operação Lava Jato, a doleira Nelma Kodama foi condenada hoje a 18 anos de prisão. Sócia do também doleiro Alberto Youssef, ela ficou conhecida ao tentar fugir do país levando dinheiro na calcinha. A Justiça Federal de Curitiba condenou Nelma Kodama e outros 7 réus por 91 crimes de evasão de divisas, contra o sistema financeiro e corrupção ativa. Ela foi presa em março deste ano no aeroporto de Guarulhos, quando tentava fugir para a Itália com 200 mil euros escondidos na calcinha.
Todos poderão recorrer da sentença. Nelma está presa em Piraguara, na região metropolitana de Curitiba. Hoje, o doleiro Alberto Youssef, que também está preso na capital paranaense, pediu à justiça uma acareação com Leonardo Meirelles, seu ex-sócio no Labogem, laboratório que, segundo a polícia, servia como empresa de fachada. Na segunda-feira, Meirelles afirmou à Justiça Federal que Youssef fez negócios com o ex-presidente nacional do PSDB, Sérgio Guerra, morto em março. O doleiro nega que tenha se encontrado com Sérgio Guerra. A defesa de Alberto Youssef solicitou que o depoimento de Meirelles seja impugnado. Alvo de denúncias de corrupção, a Petrobras sofreu mais um golpe com muitas dívidas e sem condições de reduzi-las. Em curto prazo, a estatal teve a nota de crédito rebaixada pela agência de classificação de risco Moody's. Eu convido então o Ricardo Senes, o analista internacional do grupo de análise da USP, Senes, para analisar com a gente aqui essa questão da Petrobras. Vamos à tela. A primeira tela, essa agência Moody's, ela rebaixou a nota da Petrobras, a gente não entende muito, BA11, BAA2, mas o que significa isso, Senes? Por que ela fez isso nesse momento? A Moody's é uma das agências que a gente chama de rating, que vão classificando o risco de crédito de empresas ou de países. E aí eles usam uma métrica, eles usam, no caso da Moody's, eles vai de A a C, só que eles vão decompondo. O A tem o AAA, o AAA1 e tal, e na A e na nota B tem essa variação. O BAA1, o BAA2, o BAA3 ainda estão no que eles chamam nesse espaço do grau de investimento, ou seja, são empresas e países que se encontram, vamos dizer, visto do mercado, com risco de crédito baixo. O que eles fazem, como tem uma graduação, dependendo da situação do país ou da empresa, eles vão ajustando esse grau, essa nota. Então, o que aconteceu com a Petrobras agora foi uma redução relativa da nota do ponto de vista de risco de crédito. A agência colocou a estatal em perspectiva negativa. Isso significa que ela não diminuiu o grau de investimento. Colocou a Petrobras, falou assim, para os acionistas ou para quem quer entrar nas negociações no mercado, os credores. Ela pode se tornar uma caloteira, é mais ou menos isso, no popular? Não, ainda não. O que eles estão colocando é um viés de baixo, ou seja, eles estão indicando que essa situação do rebaixamento, ela não se esgota no rebaixamento da nota agora, porque se nota uma tendência de degradação um pouco da situação financeira da empresa. Agora, ainda na Petrobras, ainda num nível alto, ou seja, ele está dentro, não chega perto de calote, não. Ele está ainda dentro desse espaço chamado baixo risco para investimento. Não está no topo, ele está se aproximando da linha de corte, tem mais 2 graus para sair dessa área de investimento e entrar o que eles chamam na área especulativa. É quando o risco de crédito fica alto e aí a lógica do sistema financeiro, nesse caso, é outra. É muito mais a jogar com um spread, um retorno muito maior, dado que o risco começa a ser maior. Então, a Petrobras não chegou lá ainda, mas, infelizmente, esse aqui é o segundo rebaixamento que ela tem na nota nos últimos meses. Agora, qual que é o grau de confiabilidade dessa agência Moody's? Porque ela errou na crise de 2008, ela errou. Em prever aquela crise, não foi isso? Não só ela, as 3 principais, porque são 3 ou 4 principais, todas elas erraram várias vezes, não só no caso da crise de 2008, mas erraram no caso da Argentina lá atrás, quando a Argentina quebrou, eles erram muito em casos de empresas. Agora, eles erram, agora na média eles acabam acertando, por isso que o mercado continua utilizando eles como referência. Vamos para a próxima tela. A próxima tela, Senes, é a questão da Petrobras. Ela teve, no primeiro semestre de 2014, uma receita de vendas de 163 bilhões de reais, um lucro bruto de 38,5 bilhões e um lucro líquido de 10 bilhões. E tem uma dívida de 241,3 bilhões, que cresce a cada ano 100 bilhões, é isso? Não. O que acontece é o seguinte, essa conta que gera o problema da avaliação de risco de crédito para a empresa. A Petrobras está no meio de um ciclo de investimento muito forte. Talvez o ciclo de investimento maior que ela já teve na história dela, em função do pré-sal e
decorrente do pré-sal toda a estrutura necessária de refinarias e toda a infraestrutura de barcos, etc., para sustentar esse investimento. Então, o que aconteceu é que ela apostou num plano de negócio, que a gente chama, que envolvia um crescimento do endividamento para financiar esse investimento. O problema é que esse endividamento para financiar um investimento, ele estava combinado com alguns pressupostos. Então, por exemplo, de performance de produção da própria empresa, de resultado financeiro da própria empresa, com uma certa perspectiva com relação à política de combustíveis interno no país, que acaba rebatendo na Petrobras. A questão é que uma boa parte desses pressupostos da Petrobras, do ponto de vista de performance, de preço, etc., acabaram não ocorrendo. E aí desbalanceou o endividamento que ela está tomando para fazer os investimentos com a situação financeira vamos dizer, nos próximos anos da empresa. É esse desbalanço que a gente está vendo aqui. Por exemplo, o lucro da Petrobras está menor do que o previsto no plano de negócio. A produção e, portanto, a receita está abaixo do que ela tinha projetado anteriormente. E o pré-sal? Acho que a próxima tela vai trazendo o pré-sal. Isso. O pré-sal é a grande aposta, não é isso? É a grande aposta. Que até 2018... teremos investimento aí por parte da Petrobras de 154 bilhões de dólares. De dólares, né? De dólares, nesse caso aqui são dólares. Não, são dólares. Agora, o barril ele tem que ter um valor específico para a Petrobras ter lucro com pré-sal, que é no mínimo 95 dólares. Exatamente. Agora, tem possibilidade de ter esse lucro? Porque eu digo isso porque já bateu recorde de jazidas nos últimos 10 anos, na última década, aumentou em 26% o número de jazidas de petróleo no mundo, não é isso? Exato. Exatamente. A oferta está maior. Né? E a demanda caiu, né? Então, quando você vê a revisão do plano de investimento da Petrobras do ano passado para esse é um dos variáveis que eles colocam lá. Eles mesmos estão reavaliando o plano de negócio deles e incluíram 5 variáveis que alteram, do cenário econômico, que alteraram do ano passado para cá, ou pelo menos os 2 últimos anos para cá, e que de alguma maneira impactam essa projeção da Petrobras. Uma delas é o nível da demanda internacional, porque depois da crise de 2008, depois de um certo desaceleramento da China em termos de demanda, um aumento, por exemplo, de produção via o shale gas, essa alternativa de produção de gás e petróleo, que até então não era muito explorado. Todas essas variáveis entraram no cenário e mudaram o cenário. Agora, a gente ainda está nessa perspectiva de preço no longo prazo do barril. Mas você tem toda a razão. Isso é um pressuposto importante da viabilidade do investimento da Petrobras no pré-sal. Por quê? Porque ele coloca no longo prazo a ideia de que o barril do petróleo não vai baixar de 95 dólares. E se baixar, obviamente, começa a comprometer a capacidade de retorno financeiro do investimento. Porque nós estamos falando de uma monta de investimento significativa. 150 bilhões de dólares, se passar para reais, o real em 2,3, 2,4, nós estamos falando em 400 e poucos bilhões de reais, o que dá uns 100 milhões de investimento por ano. Então, a Petrobras, além de ter todos os seus custos de produção normais de uma empresa, dentro da refinaria, de trazer o petróleo, de transportar, de produzir, além de tudo, ela investe mais 100 bilhões de reais ao ano. Esse é um esforço financeiro considerável. O barril está hoje quanto? 89? Está abaixo de 95, não está? Ele está abaixo de 95. Agora, depende ele também varia o tipo do barril, né? Porque você tem 3 ou 4 tipos de petróleo. O interessante no pré-sal é que, diferente do nosso petróleo do pós-sal, né? Que é o que a gente vem explorando, que é um óleo pesado, é o petróleo pesado, no pré-sal é um óleo leve, que é muito mais valorizado no mercado internacional, porque é mais fácil de refinar, tem mais produtos mais nobres quando você refina o petróleo mais refinado. Então, na média, é o que está trabalhando com 95. Só para a gente encerrar, a Petrobras ainda é a maior empresa do Brasil? É ainda a maior empresa do Brasil e é uma das maiores empresas do mundo, né? O que está ocorrendo é que, como esse desbalanço em termos do seu endividamento vis-à-vis o seu lucro e a sua receita, o valor da empresa, que você mede via o preço das ações, ele reduziu drasticamente, né? Então, o valor da empresa hoje, peculiarmente, está
está menos valorizado no mercado de ações do que a soma do seu patrimônio, né? O que é uma disfunção complicada, ou seja, ela pode ser temporária se você acreditar que essa gestão vai mudar, né? Que a forma de trabalhar com a Petrobras vai ser alterada, em geral, se você não estiver apostando numa permanente perda de qualidade na gestão, a tendência é recuperar esse valor. Xênis, obrigado pelas explicações, por ter vindo aqui hoje, fora do seu dia. Imagina, né? A Polícia Federal investiga supostas fraudes do PRONAF, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar no Rio Grande do Sul. O esquema teria desviado dinheiro para campanhas eleitorais do PT no estado. A investigação da suposta fraude começou depois que produtores rurais de Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul, procuraram a Polícia Federal e o Ministério Público para denunciar dívidas que nunca haviam contraído. Seu Otávio disse que chegou a pedir R$10 mil de empréstimo do PRONAF, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, mas nunca viu dinheiro. O dinheiro estava no banco, mas eu não conseguia acesso a ele, né? Sempre estava como retido no banco, enquanto outras pessoas, não sei quem foram, não tiveram acesso à minha conta, que movimentaram sempre. E eu, que sou dona da conta, não tinha acesso. Segundo a Polícia Federal, os produtores contaram que assinaram papéis em branco que ficaram na Associação de Pequenos Produtores Rurais da cidade, a ASPAC, para supostamente obter créditos do PRONAF. Com as assinaturas, os recursos do PRONAF eram liberados como empréstimos contraídos no Banco do Brasil em nome de agricultores. O dinheiro entrava direto para contas da ASPAC e de lá era depositado em contas pessoais de dirigentes, ex-dirigentes ou militantes do PT ligados à associação. A Polícia Federal, com autorização da Justiça, quebrou o sigilo de 107 contas bancárias e concluiu que, entre 2006 e 2012, a Associação de Santa Cruz do Sul recebeu 26 mil depósitos, que totalizaram 104 milhões de reais. Pelo menos 85 milhões eram do PRONAF. A Operação Colono da Polícia Federal produziu um inquérito que passou a tramitar aqui no Supremo Tribunal Federal por envolver o deputado federal do PT, Elvino Bongás. Em escutas telefônicas realizadas pela Polícia Federal, um funcionário da associação confirmou que uma parte do dinheiro desviado foi usada em campanhas do parlamentar. O deputado, que foi reeleito este ano, não estava hoje em seu gabinete em Brasília. Nós tentamos falar com ele por telefone, mas as ligações caíram na caixa postal. Outro petista que teria recebido dinheiro do esquema, segundo a Polícia Federal, foi o vereador Wilson Rabuski. A investigação apontou que ele recebeu R$700 mil e sua mulher R$325 mil. O vereador confirma que, em alguns casos, os recursos iam para contas bancárias de políticos. Esse valor ou era acreditado na conta corrente do agricultor, ou, na maioria dos casos, em muitos casos, conforme nós temos as comprovações, para os vendedores. Nós tentamos falar com a Associação de Pequenos Produtores Rurais de Santa Cruz do Sul, mas ninguém respondeu nossas ligações. Pondé, tem um questionamento aqui de um telespectador. O Júnior Ferreira, ele fala: hoje o Jornal da Cultura superou o jornal inteiro só fazendo campanha contra o PT. É bom deixar bem claro que nós estamos fazendo campanha contra o PT. Na verdade, essa é uma denúncia muito séria da Polícia Federal, que está no Supremo Tribunal Federal e que o jornalismo tem que mostrar. Então, William... Não tem como passar por isso mesmo estando com a eleição na porta. É mais uma vez o que eu falava antes, é mais um exemplo que comprova o que eu dizia antes. Denúncias de corrupção, seja lá de que partido for, eu não acho que é uma questão do PT, do eleitor do PT. Pode ser o eleitor do PT, do PSDB, do DEM, do PMDB, tanto faz. Seja lá que partido que estiver envolvido em denúncia de corrupção, o eleitor que está decidido a votar naquele partido, ele não se move por causa da corrupção. Ele pensa coisas assim, por exemplo, você está trazendo uma matéria ao ar, você está trazendo porque está fazendo campanha contra o Partido X. Então, isso é uma questão bastante séria a se pensar, como nós aqui chegamos numa situação que, assim, a gente acusa a mídia, isso é muito comum, né? Aliás, isso não tem nada a ver com corrupção enquanto tal, mas é muito comum você acusar a mídia quando ela traz notícias que é contra aquele grupo que você acha
certo. E aqui na América Latina isso acusa a mídia de trabalhar contra, de ser negativa. E isso é perigoso porque às vezes tem gente que fica querendo controlar a mídia por causa disso. Mas e de novo eu repito, essa resistência à corrupção como motivo para mudança de voto não é um fenômeno de classes sociais chamadas desinformadas. Pelo contrário, é um fenômeno de classes sociais informadas. Se o fato não tivesse no Supremo, não tivesse na Polícia Federal, nós não daríamos nessa edição. E a gente não está acusando, nós estamos dizendo que poderia ter esse caso de corrupção que está sendo investigado. Em 2014, nova pesquisa Datafolha para a presidência da República mantém empate técnico entre Dilma Rousseff e Aécio Neves. Na última pesquisa, Dilma Rousseff do PT tinha 46% das intenções de voto e agora aparece com 47%. Aécio Neves, do PSDB, tinha 43% e manteve o mesmo percentual. Com a margem de erro de 2 pontos percentuais, Dilma e Aécio estão tecnicamente empatados. Votos brancos e nulos eram 5% e agora são 6%. Não sabem ou não opinaram passaram de 6% para 4%. Se considerados apenas os votos válidos, sem os votos brancos, nulos e indecisos, o quadro permanece o mesmo. Dilma com 52% e Aécio com 48%. O Datafolha ouviu ontem 4.355 eleitores em 256 municípios. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral. A Sabesp, Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, conseguiu autorização para captar 106 bilhões de litros de água da segunda parte do volume morto do sistema Cantareira. E essa água já começa a ser utilizada agora em novembro. A autorização para o uso da segunda parte do volume morto do sistema Cantareira foi aprovada hoje pelo DAEE, o Departamento de Águas e Energia Elétrica. Na última sexta-feira, a ANA, a Agência Nacional de Águas, já tinha concordado com a utilização de uma maior quantidade do volume morto, a água que fica no fundo das represas. Hoje, o sistema opera com 3,2% da capacidade. Segundo a Sabesp, a captação da segunda cota do volume morto irá obter 106 bilhões de litros de água, o suficiente para abastecer 1/3 da região metropolitana de São Paulo até o mês de março. Para um vídeo divulgado pelo WhatsApp, um aplicativo de conversas instantâneas pelo celular, o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, afirmou que o momento é de responsabilidade e de solidariedade frente à maior seca dos últimos 84 anos no Sudeste. Alckmin também criticou o uso político da questão da água. É lamentável que no momento desse, onde há necessidade de união de todos, alguns queiram tirar proveito político deste fato. Este não é o espírito de São Paulo. Pondé. Então, é claro que tem uma estiagem, todo mundo sabe que tem uma estiagem, ele fala aí, o governador, ou a matéria fala em 84 anos, certo? Agora, é claro que também, quando você é gestor, você tem que levar em conta e fazer obras. A cidade cresceu. A região aumentou o número de pessoas, então é claro que tem um problema de gestão também, além de um problema de estiagem. É mais ou menos como se você estivesse contando com a natureza e ela não veio e apareceu o problema de gestão. Mas eu faria uma analogia com o que eu dizia antes. Veja no caso de São Paulo, por exemplo, mesmo diante da possibilidade de você colocar na conta do PSDB o problema da água em São Paulo votou maciçamente no PSDB. Portanto, assim como quando você está decidido a votar, seja lá por que razão for, no partido X e tiver suspeita de corrupção, você não move o seu voto, também no caso da água, que não é um caso de corrupção, mas seria um problema de gestão, né? Você também não move seu voto. Por quê? Porque você relativiza, diz que não é exatamente isso, é um problema só de estiagem, ou busca outros motivos para continuar votando em quem supostamente seria responsável pela má gestão hídrica. Há 4 dias do segundo turno, os candidatos à presidência intensificam as campanhas de rua. A candidata à reeleição, Dilma Rousseff, fez campanha em Uberaba, no Triângulo Mineiro. Depois, fez uma carreata em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Em entrevista coletiva, falou de projetos de proteção à mulher. No caso específico da mulher, o grande projeto nosso é a Casa da Mulher Brasileira, onde nós vamos concentrar todos os órgãos
do Judiciário, do Ministério Público e do Executivo que combatem a violência que vitima a mulher. O candidato do PSDB, Aécio Neves, esteve pela manhã em São Paulo e depois viajou a Belo Horizonte, onde fez carreata e participou de um encontro com cerca de 200 prefeitos, deputados e lideranças. Aécio falou das prioridades de seu governo, caso seja eleito. Compromisso de garantir a continuidade dos programas sociais em andamento, em especial do Bolsa Família. O segundo, o compromisso com os bancos públicos, com seu fortalecimento. E em relação aos aposentados, o meu compromisso pessoal de encontrar uma fórmula de rever o fator previdenciário. Bom, Pondé, a reta final, esse é o momento do corpo a corpo, né? Agora, essa eleição disputadíssima vai ser voto a voto. E domingo você estará aí com a gente fazendo essa apuração. Sim, é uma eleição, do ponto de vista da imprensa, da mídia e da democracia, fascinante, né? Porque é uma eleição que pode dar empate, entre aspas, ou pode ganhar por 10 votos, sei lá, em proporção. Então, e esse momento agora é o corpo a corpo, quer dizer, disputa. Nas redes sociais, o país está pegando fogo. Né? Você tem a oposição entre vermelhos e azuis, eles e nós, sei lá. E isso, de certa forma, é bom da democracia. Agora, a gente fica um pouco assustado, porque às vezes isso, inclusive, tem se dado muito essa notícia, às vezes amizades são dissolvidas, pessoas que sempre conviveram bem naquela ideia de que não, a gente tem posturas políticas distintas, mas a gente não briga. É como se brigar por política fosse feio à mesa. E está começando a deixar de ser feio à mesa. Eu acho que isso mostra uma certa polarização do país. E aí está empate técnico. A Dilma parece que tem uma tendência pequena de crescimento, mas a gente sabe que... As pesquisas apontam que ela está em crescimento. Ela tem lá, subiu, está de 52 para 48, na outra pesquisa você tem de 47 para 43, então está na margem do empate técnico, mas é aquilo, a gente não sabe, né? Da outra vez, as pesquisas capturaram o crescimento do Aécio, mas não capturaram o tamanho do crescimento do Aécio. Pode estar acontecendo a mesma coisa com a Dilma agora, elas não estão capturando o crescimento da Dilma. Ou pode estar acontecendo o que aconteceu no Rio Grande do Sul. As pesquisas não pegaram a vitória bastante significativa, ainda que foi para o segundo turno, do candidato do PMDB. As pesquisas não pegaram. Então, não há dúvida que a disputa está corpo a corpo, voto a voto, e eu acho que ainda está indecidida a eleição. Rose, e essa coisa do apoio dos artistas aos candidatos? Você não chegou a apoiar ninguém, né? Eu não vi, pelo menos. Não. Eu acho complicado. Vamos esperar. É melhor esperar, né? Melhor esperar. Agora, Pondé, essa polarização ocorre muito bem nos Estados Unidos, né? Democratas e republicanos. E assim, é uma coisa... essa convivência é importante, não? E eu acho que isso também é um detalhe importante, William. Eu acho que isso é uma coisa que a gente também tem que aprender no Brasil. Política não é regime do ideal. As pesquisas medem rejeição e o índice de rejeição é fundamental na política. A gente precisa aprender que nem sempre tem o candidato que a gente quer. Política não é o regime do ideal. Nos últimos 300 anos, e eu acho isso negativo, muita gente espera a redenção da vida pela política. Acha que tem político santo, ou que a política é santa, ou que tem partidos que não são comprometidos absolutamente com nada, que não faz acordos. Não estou falando de corrupção, estou falando de acordos políticos, certo? Então, aqui, às vezes, a gente tem uma coisa que, assim, não é bom que tenha polarização. De certa forma, é bom. Porque isso ajuda as pessoas a se colocarem. Não é ideal. Às vezes eu voto em X, porque na minha cabeça eu olho e digo X e Y. Y eu não quero de jeito nenhum. X eu também não queria, mas eu quero menos ainda Y. E é assim que você faz política, em momentos como esse. E não uma ideia de, não, eu queria que tivesse um Wzinho ou um Azinho. Não, é X e Y. E tem impacto no país se é X ou Y. Não adianta você se eximir, você vai sofrer os resultados do mesmo jeito. O Papa Rose Campos está em cartaz no Rio de Janeiro com a peça La Mama. É uma comédia em que faz o papel de uma mãe de gêmeos com personalidades bem diferentes. É isso, Rose? É isso mesmo. Estamos lá até novembro, né? Estreia lá. Muito bom, Rose. Obrigado por você ter vindo aqui. Nós estamos trazendo essas pessoas que fizeram parte, que fazem parte desses 45 anos da TV Cultura, que estamos fazendo agora. E você Muito obrigada.
Uma pessoa que esteve muito presente na emissora, né? Obrigada. Antes de você chegar aqui, o pessoal do estúdio falou, a Rose adora TV Cultura. Eu adoro, amo. Parabéns à TV Cultura. Continue sempre maravilhosa, como sempre foi. Obrigado pela presença. Obrigado. Luiz Felipe Pondé, uma boa noite para você. Obrigado. Você também. Até domingo, não é isso? Até domingo, é. E a gente termina essa edição com imagens de personagens inesquecíveis da atriz e diretora Rose Campos, que tem trabalhos reconhecidos na televisão, no teatro e no cinema. Eu sou amiga do Colombo, sorri pra Mona Lisa, sei 1 milhão de histórias, estudo geografia, viajo de cometa, conheço outros planetas, lendas submarinas e brasileiras. Bruxa, 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 bruxa,